Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre aprendizagem por simulação. Essa é uma nova forma de aprendizagem, né, que está descrita lá no livro do Pierre Levy, né, tem um capítulo onde ele fala sobre a nova relação com o saber, né. Então as novas formas de se relacionar com o saber que surgem na cibercultura, então, né. Ah, Bom, algumas ideias, né, básicas sobre aprendizagem por simulação. Na verdade, a aprendizagem por simulação é uma nova maneira da gente pensar eh, nas próprias questões epistemológicas, né, que surgiram aí ao longo dos séculos. A gente tem, por exemplo, o racionalismo, né, que nos diz que a razão é a principal via de acesso ao conhecimento. A gente tem o empirismo também, que vai dizer que não é a razão tanto, mas é a experiência. A gente tem Immanuel Kant, né, que vai dizer que, na verdade, não é um nem outro, mas é sim uma síntese das duas coisas, né, então aí a gente vai ter várias filosofias, né, dizendo isso. Mas a simulação, né, ela permite um modo novo, né, de adquirir conhecimento, de se chegar então a algum resultado que a gente possa chamar, né, de científico, vamos dizer assim, eh, e tem sido muito pouco explorado, muito pouco discutido, né. Então ele propõe justamente a discussão sobre essa nova maneira de se relacionar com o conhecimento. Então a gente pode aprender não apenas pela experiência, né, ou pelo uso exclusivo, estrito da razão, mas a gente pode aprender também simulando situações, né, da natureza, da vida social, das artes também, né. Então tem uma repercussão em várias áreas e é interessante a gente pensar sobre isso. Então a aprendizagem por simulação, né, na cultura digital, na cibercultura, ela está presente nos jogos interativos, né, na criação industrial, na pesquisa científica também, né. E ela permite algumas coisas, como amplificação da imaginação individual, né. A nossa memória tem, principalmente a memória, né, mais de trabalho, ela permite que a gente só consiga, ter bem claro, assim, né, lembrar de alguns atributos das coisas, né. Mas se eu quiser fazer uma reconstituição completa, por exemplo, de uma casa, né, vão ter vários detalhes ali que eu não vou conseguir me lembrar para explicar para outra pessoa. E a outra pessoa pode imaginar uma outra casa que não tem nada a ver com aquela. Então, a a amplificação da imaginação individual, né, é uma forma de a gente conseguir talvez gerar melhores descrições de coisas que a gente está imaginando. E também existe a imaginação compartilhada, né, que seria a gente imaginar então algo, né, e conseguir mostrar, né, visualmente para outra pessoa aquilo que a gente imaginou, né. Sem a simulação, principalmente a simulação digital, essa tarefa era bem mais complicada, bem mais difícil, mas com as facilidades geradas pelas tecnologias digitais, né, hoje em dia isso é possível e a gente precisa, pensar, né, sobre como utilizar racionalmente, né, então essas, essas novas possibilidades que surgem aí, né. Bom, algumas, vantagens, vamos dizer assim, né, da simulação é que, elas podem servir para fazer um experimento que seria, né, muito caro, por exemplo, né, de forma mais barata então, né, então o baixo custo é uma vantagem, né. Situações potencialmente perigosas, né, então vamos supor que eu queira simular, né, um curto-circuito, quero explicar o que que acontece num curto-circuito. É óbvio que a gente não poderia fazer isso de verdade, né, então, seria enfim, né, muito perigoso, mas a gente pode fazer isso, né, no simulador e explicar. Então situações perigosas, né, questões relacionadas à segurança do trabalho, por exemplo, mostrar como os acidentes podem acontecer, né. Então, ligado a situações perigosas, né, simulação pode ser interessante, ou situações de difícil controle. Então, situações em que a gente quer ensinar alguém a fazer determinada coisa que é complexa, né, mas a gente não pretende, né, colocar a pessoa naquele cenário real. Então a gente pode fazer um cenário simulado, né, explicar então como que funcionam algumas coisas, pelo menos, né, aquilo que pode ser replicado na simulação, né, e com isso, né, quando a pessoa depois for fazer, atividade, né, no âmbito prático, físico, né, então ela vai conseguir, um melhor controle, né, então, para esse tipo de situação. Só para dar alguns exemplos aqui, né, a amplificação da imaginação individual, né, então pode ser muito utilizada hoje nos jogos interativos, né, então é uma forma aí de,
de amplificação da imaginação individual. A imaginação compartilhada também, que pode ser muito usada hoje em dia na arquitetura, por exemplo. Então eu posso imaginar uma construção, né, posso imaginar os detalhes, as cores, e aquilo que eu estou imaginando eu posso fazer com que outra pessoa visualize exatamente aquilo que eu estou imaginando, né, a partir da imaginação compartilhada, né. E outra coisa também, né, é o que o PRDV vai dizer que é o aumento da inteligência coletiva, né. Por exemplo, no âmbito científico, as simulações já há algumas décadas, né, têm sido muito utilizadas para simular eventos, né, que talvez na prática muitas vezes são impossíveis de serem realizados. E também muitas vezes, né, ah, geograficamente é complicado, então um experimento pode ser realizado fisicamente, né, hã, uma vez, né, e os dados daquele experimento podem ser armazenados e distribuídos por uma rede de pesquisadores que analisa isso, né, cada um na sua região, né. E também o quanto a simulação é capaz de representar a realidade, o quanto que a gente pode aprender na simulação que realmente vai ser coerente com o cenário real, né. Então a simulação e a relação entre a simulação e a realidade também é uma coisa que a gente deve, né, discutir e tem que ser mais debatida então, né. Basicamente é isso pessoal, até a próxima.